Hey yo, what's papi, what's mami? Daqui fala o vosso boy JB Bizo. Sejam todos bem-vindos ao Mix by J, you know what it is. E hoje vamos falar sobre os equalizadores de masterização. Vou falar de cada um deles. Claro que eu não uso todos de uma vez só. Mas antes, calma. Por favor, deixe só aí. Não nem precisa deixar. Se estás a ver no telefone ou no PC, é muito simples. Você só dá aquele like aí. Deixa um like. Escreve só no comentário aqui. Tipo, equalização de masterização. Só, equalizador de masterização. Só. Não precisa fazer muita coisa, faz só isso. Já fizeste isso? Não, não fizeste. Não me deste like. Não é absurdo, mano. Mete like, por favor. Me deixa o like? Me deixa o like, né? Não meteste? Não meteste? Mete o like, papá. Vais continuar mesmo só, mete o like. Já me deste, né? Yeah. Por causa de pessoas que não metem like como você, que não quer meter like até agora, eu estou a ter desmotivação. Por quê? Porque o canal não está a crescer, tá vendo? E uma das formas de você me motivar a voltar aqui sempre é você meter like, escrever um comentário. Já que nunca escrever comentário porque achas que leva muito tempo, então deixa só like. Like é só um clique, yeah? É só um clique. Tá bom, né? Meteste? Vamos embora. Aí vamos falar, vou ficar chato com os likes, porque eu às vezes esqueço, tá vendo? Às vezes esqueço, então vou ficar chato com o like, ok? A partir de hoje eu vou ficar extremamente chato com os likes. Vamos lá. Hoje vamos falar basicamente dos equalizadores de masterização. Vou explicar um tintim por tintim, né? Vou explicar o uso deles. E depois, se vocês quiserem um vídeo particular sobre cada equalizador e etc. Deixem aqui nos comentários, eu vou fazer um vídeo específico só para aquele tipo de equalizador e um gênero musical que encaixa aquele equalizador e etc. Vamos lá, vamos diretamente ao assunto. O som que eu tenho aqui é esse, vamos lá. Ok, essa música aqui tem 5 versões. A versão que vocês estão a ouvir, acho que é uma das últimas. A versão que foi pro álbum original é uma primeira. Aqueles manos perguntam, bro, onde é que eu posso ouvir essa música? Não sei o que, não sei o que. Pega o Shazam, dá um Shazam. Mas eu não acredito que essa versão aqui, mas vou deixar aí nos comentários qual é a versão que eu usei. Eu mixei e masterizei o álbum todo desse mano. É um grande artista aqui na Rússia, é tipo Usher nos Estados Unidos, tá vendo? Yeah, JB in the building. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. O que é que eu fiz aqui? O primeiro equalizador, vamos lá. Primeiro equalizador de masterização que eu muito uso é o PSP E27, ok? Esse equalizador para mim é um dos equalizadores principais. Eu uso 80 ou 90% de todas as minhas masterizações. Ele não é bem um equalizador para masterização, mas é um equalizador que eu gosto de usar na masterização. Por quê? Vou explicar. Porque, por norma, quando você vai masterizar, né? A tua ideia são toques sutis. Eu aqui dou uma exagerada que é para não sentir o som, mas a ideia é sempre toques sutis, ok? E esse compressor, esse equalizador, perdão, com poucos toques você consegue trazer vida no áudio, né? Por exemplo. Ok? Esse equalizador existe em forma física. A primeira vez que eu experimentei em forma física eu fiquei maluco. Infelizmente ele não é, ele é feito por encomenda. Tu não consegues tipo comprar ele só por comprar. Mas a própria empresa que faz a forma física eles fazem o plugin e então eu preferi comprar o plugin. Tem uma ligeira diferença. O plugin é um pouco, em certo, para masterização acho que o plugin é um pouco melhor, ok? Mas para forma analógica, se você quiser usar mesmo o físico e etc, eu usaria mais no Master Bass, ok? Mas aqui eu gosto dele mais na masterização. Porque é por causa dessa vida que ele trouxe. Ele é muito versátil, ele tem N coisas. Você pode, por exemplo, abrir, criar um driver aqui, né? Você pode criar um driver, aumentar o volume, diminuir, mudar a fase. Tens N opções. Você pode fazer mid-side, que isso facilita bastante na hora
na hora de masterizar, ok? Você pode equalizar em mono, em estéreo, em LR, tipo mono, LR e estéreo, ok? Mas aqui vamos fazer em estéreo, nesse caso, né? Ok, por exemplo. É um dos meus melhores, está no 99% da minha masterização, ok? A seguir vem um clássico dos clássicos. Eu não sei porque que muita gente não sabe ou nunca ouviu falar sobre esse equalizador. Esse equalizador é um equalizador da Wave. É um dos melhores equalizadores para você usar na Master. Porque que, primeiro é que ele é um dos melhores equalizadores que a Wave tem e o equalizador mais versátil que a Wave tem e o melhor equalizador para você usar na Master. Por quê? Porque normalmente quando você vai usar na Master, equalizadores e etc., você não vai fazer nada bruto, você vai fazer algo muito sutil, algo, mesmo que você gerar harmônicos, etc., é tudo muito sutil, tudo muito suave, ok? Então, esse equalizador é exatamente específico para isso. Por quê? Porque para além de você poder equalizar da forma que tu queres e não sei o quê, tu tens primeiro aqui uma vantagem, é que você aqui tem vários tipos de equalização, curva de equalização e geração e gera harmônicos nessas curvas de equalização. Você pode usar tipo vintage, pode usar o que é a Nive, para quem não sabe, né? Modern não sei o que, digital 1, digital 2. Então você tem muitas opções. Para além disso, você tem aqui um SUFT, que é um supressor de ressonância, ok? Ele é automático, funciona de forma automática, ok? Muito, muito bom para masterização, por exemplo, quando estás a puxar frequências altas e etc. Esquece, ele está num high level, esquece. Ele fica muito suave, muito natural. A Wave tem um dos melhores plugins que soam muito natural. A Wave está lá à frente, está muito à frente quanto a esse tipo de tecnologia. E a parte da analógico, onde você pode somar um THD, para quem não sabe, THD é distorção harmônica, ok? No curso de masterização e mixagem só com plugins da Wave, eu falo especificamente sobre esse plugin aqui. E para quem não sabe, no Boost tem vídeos que nós falamos de todos os plugins da Wave, um vídeo para falar de cada plugin da Wave. Então podes ir lá correr. Vamos lá, vamos ouvir, para não, que o vídeo não ficar muito longo. Let's go! Ok? Você nota que a sonoridade dele é high level, é outro nível, ok? Tem uma coisa que essa tecnologia que a Wave já trouxe, esse plugin não é novo, é um plugin antigo, bem antigo, mas só para tu teres uma noção de como a Wave já estava muito avançada e muita gente não sabe, é o seguinte, é que esse plugin, por exemplo, ele tem a mesma tecnologia que tem o Digital Tree, o Ozone, por exemplo, que é o seguinte, você pode equalizar ouvindo só uma certa frequência, ou então ter a certeza que é aquela frequência que você está a buscar. Por exemplo, você clica aqui em solo e faz isso. Ok? Você consegue literalmente isolar só a frequência que você precisa. É uma tecnologia, acho que a Brainworks também usa, 80 ou 90% de todos os outros plugins que a Brainworks faz, que é da plugin Alliance, né? E eles já trazem isso faz tempo, né? Eu não gosto de equalizar assim, eu sempre retiro ele, ok? A seguir, vem aqui um clássico da UAD, mano, esse é um dos melhores equalizadores, um equalizador que eu usaria numa música tipo R&B, nas músicas gospel eu uso muito. Alguns dias atrás eu masterizei umas tracks gospel e basicamente isso casa perfeitamente no jazz, no gospel, naquele R&B bem clássico. Isso aqui é perfeito, vamos ouvir. Ok?
Esquece. Esse plugin é muito vintage, muito natural, muito bonito, ok? Muito bonito, acima de tudo. E tem uma coisa muito bonita nesse plugin. Se vocês repararem, todos os plugins de masterização você consegue equalizar em mid-side. Por que que isso é muito importante você equalizar em mid-side? Às vezes você só quer que os graves ficam bem no centro você quer só dar um boostzinho naquele centrinhozinho do grave. Então você consegue fazer isso em mid-side, ok? Isso mostra que mid-side não é uma tecnologia de hoje ou de tipo 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Isso é uma tecnologia de 1800 e whatever, ok? Mid-side é uma tecnologia antiga já, ok? E esse plugin aqui não peca. Está aqui a fazer coisas incríveis. É um plugin que eu usaria num gospel, como já disse, num jazz, num R&B. Posso também usar num trap, quando eu quero um trap assim bem diferenciado, fica muito bonito. Às vezes eu faço uma brincadeira, eu uso ele e o PS3 quando é um R&B mais moderno, né? Quando eu quero fazer um balanço entre a modernidade e um pouco de vintage, porque ele dá vida, essa aqui dá vida e essa aqui traz o sabor, ok? Então é um plugin um equalizador fora da curva. Agora vamos num outro, Melly. Melly é um equalizador clássico para masterização, para quem não sabe, né? O Melly passivo, ok? Eu só conheço duas versões, que é o da Wave e da Kiv Audio. A Kiv Audio também faz plugins, eu só tenho um da Wave, ou da UAD, perdão. Eu tenho da UAD, da Kiv Audio nunca experimentei, então vamos curtir aqui. Ok? O Melly passivo é que tem essa característica de ser um equalizador. Primeiro que ele é um equalizador passivo, aí já diz tudo, né? E ele tem essa característica de você trazer muita vivacidade. Você vê que a música fica muito viva, muito clara, muito aberta, ok? Então ele tem essa característica, ok? De trazer um brilho assim. Ele traz um brilho não tão digital assim, tá? Você vê que o brilho é bem moderno e tal, tudo bem aberto, tudo aquela mix bem clara, bem viva, ok? Então você consegue sentir isso quando você está a masterizar ou a mixar com Melly, ok? Você sente isso de forma muito visível. É um plugin que eu usaria também numa combinação com PS27, né? Ok? Que é, por exemplo, aqui eu dei vida e aqui trouxe uma clareza, um ambiente um bocadinho diferenciado. A maior parte das vezes uso no trap, uso no rap. Ele basicamente serve para qualquer gênero que você quiser usar, ok? Agora vamos rapidamente aqui no Digital V3, ok? Digital V3 ou então Digital V3, ok? Esse aqui é um equalizador, ao mesmo tempo, ele é meio que tudo em um, ok? Por quê? Porque ele tem equalizador, tem supressor de ressonância, tem controle de dinâmica e etc, ok? Esse é um dos melhores equalizadores que é para você, depois de você mixar, fazer a tua masterização toda, meter cada elemento no seu devido lugar. Tipo, por exemplo, queres que o grave soa só no centro, queres que os snares, não sei o que, soa só dos lados e não sei o que. Você consegue fazer de forma muito fácil por causa da tecnologia que a Brainworks usa, a Plugin Alliance, né? Vocês vão ver isso literalmente. Let's go. Repara como é que a imagem estéreo, vai ficando, né? Vamos lá. Ok?
ok? Repara que mesmo aqui é onde está o ganho do equalizador. Aqui, por exemplo, 1 dB, 1 dB, aqui tem 1 dB, aqui tem 2, né? Aqui para dar um pouco de mais brilho, aqui tem 1, ok? É quase nada, mas você vê como é que a imagem estéreo, logo que eu ligo, ele vai diretamente no lugar. Por quê? Porque ele é feito para você, tipo, conseguir concentrar ou conseguir distribuir a tua os teus instrumentos sem precisar de você pegar tipo pan e etc, etc. Ou seja, criar aquela sensação de que a música tá, cada instrumento da música está no seu devido lugar. Né? Então esse equalizador é um dos melhores equalizadores. Eu tinha a versão 1, depois tive a versão 2, agora comprei a versão 3. A versão 3 já tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos, ou mais, se calhar, que é a última versão que eles lançaram. Não sei se vão lançar mais versão, mas até agora é um dos melhores. Se você tiver a versão 1 ou 2, também não perde nada, porque a versão 1 ou 2 também são muito, muito dope. Tem uma ligeira diferença da versão 1 para a versão 3, da versão 2, perdão, para a versão 3. Eu demorei um pouco para me adaptar na versão 3, só depois é que eu apanhei, porque a versão 2 tem algumas coisas que eu achava melhor e na versão 3 eles retiraram algumas coisinhas, mas de qualquer das formas não deixa a desejar. Por exemplo, ele tem aquela a tecnologia que eu disse lá em cima com o HAK, né, que é o H como equalizador, basicamente que é o seguinte, por exemplo, se eu chegar aqui, eu consigo ouvir só essa frequência. Tá desligado, vamos lá. E como ele funciona em mid-side, então aqui tens o mid e aqui tens o side, né? Então consigo chegar aqui no side e ouvir só as frequências do side, por exemplo. Ok? Aqui no H3 você também pode fazer em mid-side, ok? Tens aqui a opção de fazer em mid-side, alright? Não quer dizer que não pode, ok? Pode, ok? Yeah. Só que aqui você consegue ser mais detalhado, ok? Aqui você tem mais opções de ser mais detalhado, ok? Tem muito mais informação, como esse supressor de ressonância aqui, né? Ok, você senta que ele consegue retirar as ressonâncias e não sei o que, por exemplo. Você pode tirar a ressonância só no centro ou só nos lados, se você quiser. É muito incrível, é muito incrível. Esse plugin é fora de série. Ok, a seguir vem um Ozone Satellite. Ok, eu gosto de usar o Ozone Satellite normalmente no ou o último ou penúltimo plugin da masterização. Ele não é bem um equalizador, mas por que eu trouxe ele aqui? Porque ele é meio que um supressor de ressonância, ok? Vamos lá, como é que ele funciona? Você tem aqui 3 bandas, né? As 3 bandas fixas, low, mid e high, tipo frequências graves, médias e altas, né? E essas três frequências funcionam da seguinte maneira. Ele automaticamente tem uma tecnologia por trás da Isotope, que vai conseguir ler que tipo de frequência ele vai tirar um certo exagero de ressonância, ou vai remover algum defeito, transientes e etc. Ele faz isso automaticamente, ok? Você não faz nada, é uma correção de tonalidade. Ok, ele vai corrigir a forma que a tua equalização está, dependente do gênero musical que você colocar aqui. Você pode colocar, por exemplo, pop, rock, não sei o que, house. Eles cada mês que passa vão atualizando. Eles dizem mesmo isso, nós estamos sempre a atualizar. Se tu tens os originais, é só você fazer upgrade e você atualiza logo. E vai aparecer os gêneros, né? Por exemplo, se eu colocar aqui pop music que eu coloquei, né? Aqui pop music. E você pode dizer qual é a frequência que queres que ele atua mais. Se ele meter 100%, ele vai atuar mais aqui, por exemplo, né? Vamos lá. Ok, e você tem aqui o amount, que é basicamente o quanto você quer que ele atua, né? Que essa tonalidade, ou como é que ele vai estabelecer ou vai definir a tua tonalidade. Quanto mais você, mais ele vai estabelecer. Claro que isso depende da master onde que você está fazendo. Quanto mais você colocar, ele pode melhorar ou estragar. Isso depende muito, né? Vamos lá.
Vê que ele faz isso dinamicamente, ok? Então ele aqui está a acrescentar, por exemplo, se eu tirar, ele não vai deixar de funcionar aqui essas frequências altas, por exemplo. Ok? Se você colocar, por exemplo, all, né? All, tipo, não quer dizer que não tem gênero nenhum. Ele vai ler, automaticamente vai retirar consoante a sonoridade ou a informação que o teu som está a passar para o isotope, né? Ok, para mim ele é daqueles equalizadores que eu uso mais para fazer correção. Por exemplo, eu uso ele para 10%, no final de tudo quero só fazer uma correção que é para ele soar assim mais suave, para não ter aqueles transientes muito aguçados e etc. Então uso ele por aí 10, 8%, não uma coisa muito drástica, ok? Você pode usar shape ou corte. Aqui você vai fazer cortes. Repara que ele não aumenta aqui, ele só diminui, ok? Então, basicamente é isso. Estou aqui a dar já aula do, estou aqui a dar já o tutorial. Vamos lá para o próximo plugin, não é esse. É esse aqui, o Danger, ok? Esse aqui é um plugin muito específico e que tem um caráter muito pessoal, tá certo? Isso aqui é equalizador, mas é um equalizador com um caráter muito pessoal. Ele só tem um tipo de curva, que é a curva shave, né? Que é esse tipo de curva aqui, vou mostrar rápido, né? Que é esse tipo de curva aqui, alright? É assim, só tem esse tipo de curva, ele não tem bell, não tem nada, alright? Mas ele é muito suave, por quê? Porque normalmente esse tipo de curva vai acontecer não só pelo facto de você levantar uma frequência ou diminuir uma frequência, não, mas ela acontece porque você, por exemplo, pode ou não adicionar uma frequência. Essa frequência do que você adicionar se comporta um bocadinho diferente consoante o áudio que você tem. Ou seja, por exemplo, se eu colocar 5 dBs nos graves, por exemplo, né? Mas os meus graves são muito redondos, ele não necessariamente ele vai ser sempre um shelf, ok? Não necessariamente ele vai ser sempre assim. Então ele pode dar uma curva mais aberta, ok? Uma curva mais ou menos, uma curva aqui mais aberta, machada. Então isso vai depender muito da maneira que o teu áudio se encontra. E por isso que ele é muito específico, ok? Vamos lá. É muito usado pelo... esqueci o nome do produtor, que é aquele que desenvolveu mesmo esse sistema. Esqueci o nome. Ok? Ele é específico para masterização, ele é desenhado realmente para masterização. É um daqueles plugins que você, se você usar bem, ele é tipo um plugin tipo, tiro mesmo no escuro, tá vendo? Tiro no escuro, tipo, se você disparar, vai matar todo mundo que tiver lá mesmo sem ver, tá vendo? É mais ou menos por ali, ok? Deixa o like. Já deixaste o like? Não deixaste o like? Vamos lá. Não deixaste o like, tá vendo? Ok? A seguir, temos aqui o Master, alright, que é da IK Multimedia. Até onde eu sei, são 2 ou 3 empresas que têm esse plugin aqui, que desenvolveram. Isso existe analogicamente, ok? Eu tive a oportunidade de ver, não usei, mas vi. Ok, vi, toquei, mexi, fiz alguma experiência, mas nunca usei assim fisicamente, ok? Vamos lá. Como é que ele funciona? Basicamente, você aqui tem curvas de frequência, ok? Você tem aqui as curvas, 1, 2, 3, só tem 3 bandas, né? 1, 2, 3, são as curvas. Quanto mais, vai ficar mais larga, e aqui vai ficar mais fechado, alright? Aqui tem as frequências, ok? Você vai definir low, né? Frequência grave, médias e altas, easy. Aqui você tem filtros, né? Esses filtros aqui não são necessariamente cortes, ok? Eles podem ser cortes como podem ser shelf. Isso depende da maneira que você vai usar. Por exemplo, aqui no low, quando você retira, normalmente ele se comporta como se fosse um corte, por exemplo.
Ele se comporta como se fosse um corte, mas ele não está a fazer um corte exatamente o corte, senão você não ouviria algumas frequências do vocal, né? Então, ele como é desenhado para master, então ele faz um corte entre aspas, aquele aspas mesmo bem grande, ok? Faz um corte entre aspas, mas é um filtro, ok? Não deixa de ser um filtro, porque ele é um filtro shelf, assim, por exemplo, né? Esse tipo de filtro shelf. Mas se você, por exemplo, tirar muitos graves, tá a ver? Ele pode tirar os graves e, em vez dele cortar, se tirares muito, ele vai ficar assim, vai ficar parecendo um low cut, ok? Então, se você fizer assim, ok? Ele vai te deixar passar algumas frequências, é óbvio, porque ele é sempre um shelf, no fundo é sempre um shelf, ele vai deixar passar algumas frequências, mas aqui, se você puxar muito, ele vai começar a cortar, mas ele deixa sempre passar alguma coisa, ok? Vamos lá ouvir o que é que temos aqui. Много пойми, но отпустил, потерял я ясно видел ночи, как он целует тебя, так улетай от меня, ведь что ушло не вернуть, я отпустил навсегда, но почему в голове, как он целует тебя, я проклинаю не тебя, не тебя. И пусть уйдет навсегда в мире взбитых дней, пули набитых в ней. Кто-то говорил, как с ней, я просто промолчал, ведь улетай навсегда от меня. Ok, dope. Aqui, esse plugin também, como os outros, dá para usar em mid, side, ok? Ou só em left, right, como você quiser, alright? Ok? Easy. Então, por norma, eu uso sempre em mid, side. Eu gosto desse plugin. Esse plugin você vai encontrar muito quando você tiver a masterizar. Eu como masterizo muito... É estranho isso, né? Eu mixo e masterizo mais pop e música urbana, tipo rap, trap, funk, jazz, às vezes vem um Ghetto Zouk da vida, às vezes aparecem uns kuduristas que são mais rapacia, né? Ok, acontece isso, mas o pessoal do rock gosta bastante da forma que eu masterizo. Então a maior parte do people que faz rock, ok, o rock tipo rock tradicional, né? Rock tradicional, não heavy metal, porque no heavy metal já tem outras informações a mais que eu não dou conta ainda. É normal, você não precisa ser o sábio ou o dono de todo o conhecimento, ok? Eles gostam muito, eu não sei porquê, mas eu uso sempre ele. Ele para mim é o equalizador que fica bonito no rock, ok? Ele tem aquela coisa dos transientes serem muito não são extremamente aguçados, mas também não são extremamente gordinhos, tá? Eles são um meio termo, em que você ouve mesmo, por exemplo, se você meter um rock e você consegue ouvir a bateria, mas a bateria viva mesmo, tá? Quando estás a masterizar e etc. Nas músicas da Dua Lipa, por exemplo, você sente muito essa coisa de bateria, como chama? Bateria analógica, né? Analógica a ser tocada no fundo com drums de samples, né? Então você consegue sentir, é muito usado esse tipo de masterização. A Billie Eilish também usa muito esse equalizador na masterização. A seguir vem o último dos últimos, né? Ou penúltimo, ou antepenúltimo. Esse equalizador aqui, eu raramente uso ele para masterizar. Eu uso mais ele no Master Bass, por exemplo, estou a mixar, eu deixo ele lá. Por quê? Porque eu gosto muito, não é muito da parte de equalização dele, eu gosto mais da parte de compressão dele, porque ele é um channel strip, na verdade, ele não é só um equalizador de master, né? Ele é desenhado para masterização, mas ele é um channel strip, ok? Eu gosto muito de usar a parte dele de compressão, porque ele tem um soft clipper. Às vezes, se você deixa lá, eu, por exemplo, coloco aqui um bocadinho, né, um bocadinho do soft clipper, deixo lá e pelo facto dele clipa um bocadinho, ele gera logo um harmônico, ok? Então, se você quiser usar o equalizador, você pode usar o equalizador, e é interessante que o equalizador dele você pode usar em mid-side, que é muito dope, ok? Você pode linkar também, que é para ficar bonito, e tipo, o que fizeres de um lado vai acontecer do outro, pode linkar tranquilo, ok? O que você quiser. Você tem alguns tipos de warm, tipo para deixar mais quente, ok? Você tem aqui um direct que é para ficar a curva ser mais específica, ok? Então você tem um montão de opções, ok? Mas eu prefiro usar
a parte dele de compressão, não a parte dele de equalização. Mas podemos fazer um testezinho aqui. Eu vou ligar o equalizador aqui, ok? Quando eu faço isso, eu estou a linkar, ok? Estou basicamente a linkar as coisas. Только пойми, но отпустил потерял я ясно видел ночи, как он целует тебя, так улетай от меня. Ведь что ушло не вернуть, я отпустил навсегда, но почему в голове, как он целует тебя, я проклинал не тебя, не тебя. И пусть уйдет навсегда в мире взбитых дней, пули набитых в ней. Кто-то говорил, как с ней, я просто промолчал, ведь улетай навсегда от меня. Ok? Então você vê que ele é um equalizador muito clean, muito limpo, ok? Muito bonito também. Mas eu raramente uso ele na masterização. Eu gosto de usar ele mais no mix bass, no master bass, como eu já disse, né? Para finalizar, o último dos últimos, que é esse equalizador aqui incrível, ok? Eu comecei a aprender ele há pouco tempo. Na verdade, eu já conheço ele um bom tempão no mixing and mastering, que é aqueles vídeos lá que mostram no mix é basicamente esse equalizador é a base dos artistas como Kendrick Lamar, J. Cole, Drake, algumas coisas do Drake, Justin Bieber, Justin Timberlake também, muitos outros artistas do pop. Você consegue ouvir a presença desse equalizador aqui. Esse equalizador aqui é um equalizador muito específico, porque na verdade ele não existe assim. Se eu não estou em erro, ele foi desenhado para um estúdio específico, ok? Se eu não estou em erro. Porque o único lugar onde eu vi esse equalizador e a única empresa que simulou esse equalizador é a EK Multimedia, ok? E eles antes tinham aquele pacotezinho de simulação desse equalizador, ou seja, você podia só aumentar ou diminuir, tu não tinhas muita liberdade de escolha. Eles agora desenvolveram mesmo só o equalizador, porque eles tinham um sistema de master que a EK Multimedia desenvolveu, e que é bom, por acaso, né? Mas aqui no equalizador tu tens mais opções e mais detalhes, né? Por exemplo, vamos lá. Только пойми, но отпустил потерял я ясно видел ночи, как он целует тебя, так улетай от меня. Ведь что ушло не вернуть, я отпустил навсегда, но почему в голове, как он целует тебя, я проклинал не тебя, не тебя. Ok, logo para sentir aquela característica do som do Kendrick Lamar, aquela presença, aquele peso, aquele ar, você consegue logo dar conta, tá vendo? Então é um equalizador muito dope. Você tem aqui um botão de coloração, né? Você pode literalmente desligar o botão de coloração, só vai ter a forma de equalização, a curva, não sei o que, não vai ter saturação nenhuma, ok? O mínimo vai ter saturação de frequência baixa, nesse caso, né? Se você deixar ligado, eu gosto de deixar ligado e meter o dB no máximo de coloração, porque eu quero explorar o máximo do equalizador, ok? Aonde eu usaria? Basicamente eu usaria numa música mais próxima ao Kendrick Lamar, a artistas desse gênero, ok? Yeah. Basicamente é isso. Vou pedir que deixes o like, se inscreve no canal, continua com... Mano, se inscreve no canal, já deixaste o like, não deixaste o like, o vídeo está acabando, não deixaste o like, essa parte é a mais triste. Essa é a parte mais triste. Vou pedir que deixes o like, se inscreve no canal. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Let's get it poppin'.